Graça e paz, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estar abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos, neste momento, iniciando o nosso estudo sobre família, Antigo e Novo Testamento. Hoje faremos uma reflexão sobre a família de Jacó. Esse é o nosso vídeo 9. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, manifesta teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua unção e presença. Senhor, que cada pessoa que chegar, Senhor Deus, em contato com este vídeo, com essa gravação, Senhor, que possa, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado e as famílias sejam abençoadas, porque eu sei pela tua palavra que o Senhor deseja que todas as famílias sejam abençoadas. E é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, paz e graça seja multiplicada. Mais uma vez estamos aqui no estudo sobre famílias, Antigo e Novo Testamento. E hoje a nossa reflexão será sobre a família de Jacó. Nós estaremos falando alguma coisa que certamente vai abençoar a nossa vida, vai nos trazer ensinamento em nome de Jesus. Glória a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Glória a Deus. Queridos amados, nós precisamos estar bem consciente de que as nossas escolhas trazem consequência para as nossas ações e para a nossa família. A vida de Jacó, ela é semelhante à nossa. É cheia de frutos das escolhas e das consequências da vida. Algumas atitudes certas resultam em momentos bons e agradáveis, e as atitudes erradas resultam em momentos amargos e dolorosos. Nós precisamos escolher o que plantar. Por quê? Porque a colheita, ela é consequência. Se nós plantamos frutas, nós colheremos frutas. Se nós plantamos flores, nós colheremos flores. Então nós não temos escolha no que vai colher, mas nós temos escolha naquilo que a gente for plantar. Como está a tua plantação hoje, irmão? O que você vai colher amanhã? Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente planta, porque o que a gente planta, a gente colhe. Nós vemos que Jacó era um homem que fez muitas coisas, errada. E como eu já disse anteriormente, Jacó é semelhante a cada um de nós. Nós também fizemos muitas coisas erradas. Sabemos que a graça de Deus é muito grande para conosco, não é? E assim como a vida de Jacó também, o nosso Deus até, ele usa o nome, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso tudo é pela graça de Deus. Mas nós vamos ver aqui o que Jacó colheu com a plantação que ele semeou. Primeiro, Jacó se aproveitou de uma necessidade do seu irmão e usurpou o direito de primogenitura de Esaú. Em Gênesis, no capítulo 27, versículo 36, Esaú diz o seguinte: então disse ele, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Isso está justamente no momento em que Esaú, ele chega perante o pai dele para receber a bênção e percebeu que Jacó já havia recebido a bênção em seu lugar.
Vamos ver então a colheita de Jacó com relação a esse fato. Labão se aproveitou dos sentimentos de Jacó e o escravizou em sua força de trabalho. Nós vemos também então aqui uma palavra, um lamento, um desabafo de Jacó no livro de Gênesis, no capítulo 36, no versículo 41. Veja o que ele diz para o sogro dele, para Labão. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos te servi por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Veja bem, o homem enganador, ele vai de mal a pior. Ele vai enganando e sendo enganado. Então, Jacó, que enganou o seu irmão Esaú, foi 10 vezes enganado pelo seu sogro. Então é a questão, queridos, que a palavra de Deus fala, e a gente precisa ter a consciência de que isto é uma verdade. Nós somos sempre pagos naquilo que a gente planta. Nós colhemos, na verdade, aquilo que a gente planta. A plantação é uma escolha, a colheita não é uma escolha, é consequência. Vamos ver aqui um outro fato. Jacó traiu a velhice e a cegueira do seu pai. Gênesis 27, no versículo 22. Então se chegou Jacó a seu pai, a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Não o conhecendo, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão. E então Isaque o abençoou e disse novamente: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. O seu pai estava cego, o seu pai estava velho, e Jacó aproveitou dessas deficiências do seu pai e o enganou. Ele provocou profunda dor de decepção e frustração quando seu pai descobriu que foi enganado pela sua esposa e por seu filho. Mas, como eu disse, a plantação, a semeadura é uma escolha, mas a colheita é consequência. Veja bem, Rúben, o primeiro filho de Jacó, deitou-se com a mulher do seu pai. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel o soube. Gênesis 49, versículo 4. Quando Israel estava ministrando a bênção sobre os seus filhos, já velhinho, diz o seguinte: inconstante como a água. Isso ele está falando a respeito de Rúben, tá? Nos versículos anteriores, se você quiser, você pode observar, nos versículos 1, 2 e 3, ele está falando sobre Rúben, o seu primeiro filho. E no versículo 4 ele diz: inconstante como a água, não será, porém, o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, e então o contaminaste, subiste à minha cama. Veja, a gente pode ver aqui, nessas palavras, um vislumbre de amargura que Jacó tinha do seu filho, Rúben, pelo fato de ter contaminado a sua cama. Ele deitou-se
com a esposa do seu pai. Assim como ele provocou frustração e tristeza, profunda dor e decepção ao seu pai, ele também sofreu profunda dor de decepção e frustração ao ver o seu filho subir em sua cama e a contaminar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. A vida de Jacó é semelhante à nossa. Às vezes, fazemos escolhas que prejudicam as nossas vidas e prejudicam nossas famílias. Nós precisamos observar a nossa vida, precisamos estar constantemente em examinando a nossa vida, para que a gente não venha estar prejudicando não apenas a nossa trajetória nesta terra, mas também a trajetória dos nossos entes queridos, a nossa esposa, o nosso esposo, os filhos, os pais. Como nós temos agido? Será que temos sido um canal de bênção para a nossa família, ou nós estamos semeando para colher espinhos, e quando colhe, a colheita não vem apenas aquilo que a gente semeou, vem com abundância. Agora, uma outra situação que gostaria de examinar aqui na vida de Jacó, é que Abraão e Isaque foram peregrinos e habitaram em tendas na terra de Canaã. Abraão, desde quando saiu de Harã, ou de Ur dos Caldeus, e entrou na terra de Canaã, ele habitou em tendas. E Isaque, da mesma forma, nós não encontramos na palavra de Deus dizendo que Isaque ele se estabeleceu em alguma cidade. Não, ele não se estabeleceu, porque a ordem que Deus havia dado é que eles seriam peregrinos na terra, até que se formasse um grande povo. Então Abraão e Isaque foram peregrinos, habitaram em tendas na terra de Canaã. Jacó, porém, decidiu mudar isso. Deus não havia ainda mandado cessar a peregrinação. Deus não havia falado para parar. Na verdade, a palavra de Deus é que eles iriam caminhar e peregrinar sobre a terra que Deus havia mostrado para Abraão. Mas Jacó decidiu mudar isso. Jacó quis ser como as demais pessoas daquela terra, não é? Gênesis 33, versículo 17, diz o seguinte: Jacó, por sua vez, foi para Sucote, e ali construiu uma casa para si e construiu abrigo para o gado. Veja bem, ele construiu uma casa, Jacó construiu uma casa para ele. Gênesis 33, 17. É errado? Será que ele errou em ter construído a sua casa? É errado nós termos coisas materiais? É errado nós querermos conforto ou ter mais um pouco? Será que é errado? Não, não é errado. Errado é nós não buscarmos a Deus para saber a sua santa vontade em primeiro lugar. O desejo de ter algo é normal e natural em todo ser humano. Agora, nós, enquanto servos de Deus, nós precisamos saber se é a vontade de Deus ou não que compremos determinada coisa, é a vontade de Deus que aceitemos determinado trabalho, é a vontade de Deus que nós compremos um bem
móvel ou imóvel, é a vontade de Deus? Será que Deus está direcionando, Deus está satisfeito, Deus está querendo isso? Nós precisamos saber. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele se entregou no Calvário e morreu para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. O Senhor é aquele que manda, o Senhor é aquele que dá a ordem e nós, servos, obedecemos. Então, queridos, não é errado você querer ter as coisas, não é. Errado é você não buscar a Deus para saber a sua santa vontade com relação a esta coisa que você está querendo, a esta coisa que você está buscando. Deus precisa ter a primazia nas nossas vidas. Ele precisa ser o Senhor, porque Ele tem o direito de ser o Senhor. Primeiro, porque Ele nos fez, Ele é o Criador de todas as coisas. E segundo, porque nós caímos, erramos, estávamos destinados à destruição eterna e Ele nos comprou novamente. Então, nós precisamos saber a santa vontade do Senhor em primeiro lugar. Quando a gente age assim, todas as outras coisas são abençoadas. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, a gente pode até conquistar o que nós desejamos, mas aquilo não será bênção para a nossa vida. Temos de ter o cuidado ao nos adequarmos à sociedade em que vivemos. Nós não podemos nos apegar ao mundo. Jacó, ele saiu da terra do seu sogro e ele foi para Canaã. Só que ele sabia que a ordem de Deus em dar em Canaã era estar em tendas, até que o Senhor Deus mandasse parar a peregrinação. Nós nos adequamos ao nosso tempo. Jacó era daquele tempo. Hoje nós somos do século 21. Estamos numa sociedade diferente. Em cada país que você vai, no Oriente ou no Ocidente, as sociedades diferem em algumas coisas. Existem coisas na sociedade que não ferem a santidade de Deus. Existem coisas que ferem a santidade de Deus, ferem a soberania de Deus. Então, no nosso processo de adequarmos a nossa vida à sociedade em que vivemos, nós precisamos perceber e ver se o que nós estamos fazendo é normal para as pessoas, é normal para a sociedade, é aceito pelas demais pessoas, pelas demais famílias, mas na nossa família, será que é adequado? Precisamos ver. Existem coisas que a gente vê, existem filmes, existem músicas que cantamos, existem palavras que usamos, existem situações que nós nos colocamos que não são adequadas para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Pode ser adequado a qualquer outra pessoa que não tem o compromisso com Deus e não tem a aliança. Em Israel, antigamente, falava-se sobre o incircunciso, aquele que era circuncidado e aquele que não era circuncidado. Quem era circuncidado tinha a aliança de Deus. Então, o Senhor Jesus fala que hoje nós somos circuncidados em nosso coração, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então existem coisas que não fazem parte dos circuncidados, são coisas dos incircuncisos, são coisas de pessoas que não têm compromisso com Deus. Então, queridos, tenhamos cuidado ao nos adequarmos à sociedade em que nós estamos vivendo. Não vamos nos apegar ao mundo. O Senhor deixa bem claro isso em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo.
não é? O mundo age, reage de uma maneira, de uma forma. Nós temos que agir e reagir de outra maneira. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Coríntios 7:31 diz: os que tratam das coisas deste mundo, tratem como se não estivesse ocupado com elas, pois este mundo, como está agora, não irá durar muito. Veja bem, o mundo do jeito que está, isso Paulo falou há 2000 anos atrás. Imagina agora, imagina o momento atual em que estamos vivendo. O mundo não vai demorar muito. Se você observar e você for uma pessoa crítica, você criticar a sociedade, ser crítica, ter pensamento crítico com relação ao que está acontecendo na sociedade, você vai ver que o homem não vai demorar muito tempo sobre esta terra, não é? O homem vai se autodestruir, mas nós sabemos que antes que isso aconteça, o Senhor Jesus vai voltar, entendeu? Então, você não pode se adequar a este mundo do jeito que está, que o mundo está vivendo. A gente tinha, algum tempo atrás, alguns irmãos que são assim do ano 800, né, do 1800, de 1950, alguns cristãos do passado, a gente observa que eles tinham um estilo de vida diferente. Nós estamos tendo um estilo de vida um pouquinho mais adequado à situação atual, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha se mostrar muito adequado a este mundo e acabe ofendendo o coração do Senhor e acabe fazendo algo que venha trazer desonra ou vergonha ao nome de Jesus e venhamos trazer prejuízo para a nossa família, para a nossa vida, não é? Por quê? Porque Jacó, ele quis se adequar ao povo de Canaã, ele quis se adequar às pessoas de Canaã, então ele construiu uma casa para si. Ele teve um grande problema quando ele decidiu ser igual às demais pessoas da sua época. Quando ele decidiu ser um homem, chefe de família, igual aos chefes de famílias de Canaã, ele teve um grande problema. Qual é o problema de ser igual a todos? De ser um pouquinho igual a todos? O problema são os filhos. Os filhos. Os filhos cristãos são mais suscetíveis ao sistema do mundo do que os velhos experientes, que muitas vezes já trazem as marcas de escolhas erradas que tiveram na sua juventude. Os filhos que nasceram na igreja, aqueles que estão na igreja desde o seu nascimento, eles têm um certo fascínio com o sistema deste mundo e não têm a proteção da experiência, né? Eu mesmo já vivi, eu me converti aos 17 anos, então os meus pais, a minha família, né? Eu lembro de coisas que aconteciam na nossa casa e que eram coisas que não agradavam a Deus, situações ruins que nos faziam chorar, lamentar. Eu mesmo na minha própria vida tive na minha juventude algumas coisas dos quais eu me envergonho, dos quais eu me entristeço, não mais agora, porque eu sei que o Senhor me restaurou completamente. Então, os filhos cristãos, eles não sabem, eles não têm a vivência que muitos de nós já tiveram. Então, eles encaram este mundo de modo romântico. Ah, mas isso é tão legal, não é? Eles vão e olham, acham que está tudo bem. Se nós não tivermos cuidado, nós estaremos jogando, como o ditado, né? Jogar as ovelhas na boca do lobo. Temos que tomar muito cuidado. Não se pode largar os filhos à sua própria sorte.
Não se pode. Temos que aconselhar. Temos que ter o cuidado de direcionar, temos que ter o cuidado de supervisionar e temos que ter o cuidado de corrigir a rota dos nossos filhos. O salmista, ele falou que os filhos são como flechas que precisam ser direcionados. Filhos cristãos precisam ser direcionados. Pais, mães, cuidado com aquilo, com as adaptações que você está fazendo na sua vida com relação a este mundo, porque os seus filhos vão olhar para você e vai achar que você está tão seguro neste mundo que ele vai falar assim: eu não preciso ter a vigilância, porque os meus pais estão tranquilos, eles estão fazendo isso, estão andando no precipício, na beiradinha, e ele sempre sai, ele não cai, ele não escorrega, então eu vou fazer isso também. Cuidado, pais, cuidado com as palavras que você usa. Tem muitos pais que usam palavrórios, palavras ruins dentro de casa, palavras, ele é uma pessoa na igreja e em casa ele é outra, sabe? Você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa sem caráter, você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa dúbia, não é? Ela vai ser aquela pessoa que num ambiente ela é uma coisa e no outro ambiente ela é coisa diferente. Toma cuidado para não ser hipócrita, né, perante o seu filho. Temos que tomar cuidado. Como que a gente está fazendo a nossa casa, né? A gente está fazendo a nossa casa na hora em que Deus está mandando a gente andar em tendas, ou a gente está agindo de uma maneira que não condiz com a vida cristã que nós professamos ter. Tomemos cuidado. Nós temos que ser, antes de tudo, exemplo para os nossos filhos. Veja bem o que Diná pensou. Se o seu pai, Jacó, podia ser como todos os chefes de família em Canaã, Diná, que era a filha, podia ser como as demais moças cananitas. Olha, tá simples, meu pai está até estabelecido aqui, então eu tenho segurança. O que aconteceu? Diná saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Veja bem, Diná, em toda a sua pureza que tinha na sua família, ela saiu para ver as filhas da terra. Está lá em Gênesis 34, versículo 1. E Jacó deixou a sua filha sem supervisão. A moça não tinha a experiência dos costumes das cidades de Canaã. Eu pergunto a você, meu irmão, por onde anda teu filho? Por onde teu filho, tua filha tem andado? Com quem teu filho, tua filha tem andado? A gente repara que muitos pais estão permitindo que suas filhas namorem, ou seus filhos namorem, um namoro que é incondizente com o namoro cristão. Sim. Com quem seu filho tem andado? Por onde tem andado? Qual é o costume das pessoas que estão convivendo ou interagindo com seus filhos? Jacó deixou a sua filha sair nas cidades cananitas sem supervisão. A moça não tinha a experiência dos costumes da cidade de Canaã. Nossos filhos não têm os costumes das cidades do mundo. Nossos filhos não têm o costume do mundo. Ele, dentro da nossa casa, ele tem vivido costumes diferentes e vão se tornar presa fácil para as pessoas que estão lá fora. É necessário, papai, é necessário, mamãe, que você esteja observando com quem seu filho tem andado,
como ele tem chegado em casa. Tem pais que não conversam com seus filhos. Os filhos vão para a escola, volta da escola, o pai, a mãe não pega o caderno, não pega o livro, não senta para conversar, não procura saber o nome dos seus colegas de escola, não conversa sobre as coisas que acontecem na escola. Aí depois vão chorar, depois vão falar: Deus, eu levei meu filho na escola dominical, eu levei meu filho lá, mas irmãos, eu falei isso na semana passada e eu volto a repetir, porque isto é o que Deus tem mandado nós fazermos, é algo muito sério, não é brincadeira. Não é brincadeira. Muitas coisas ruins estão acontecendo com os nossos filhos na escola. A escola está aparelhada para trazer ideias subversivas para a mente das nossas crianças, para a mente dos nossos filhos. Satanás tem trabalhado de uma forma muito intensiva para destruir a família. E você, meu irmão, você é responsável por seu filho. Senta com ele, procura saber quem são os colegas, procura saber o nome dos seus colegas, procura ir de vez em quando, dar uma incerta na escola, entendeu? Não é que você desconfie do seu filho, mas é porque a tentação é muito grande, as situações são muito envolventes e você tem a responsabilidade de ser o supervisor da vida do seu filho. Por onde anda teu filho e a tua filha? Por onde ele tem andado? Com quem ele tem andado? Diná não tinha supervisão. Jacó, ele deixou a sua filha, ele se estabeleceu na cidade e ele deixou a sua filha à mercê do lobo. E o que aconteceu? Gênesis 34:2. Siquém, filho de Amor, heveu, príncipe daquela terra, viu Diná e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. No versículo 7 diz: vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. O pai de Siquém, ele foi lá e falou que o filho estava apaixonado pela filha, ou seja, era comum, era normal, era comum o rapaz olhar a moça bonita, vê-la e deitar-se com ela. Para os cananitas, isso era uma coisa comum, mas para Israel não era. Veja, ele falou assim: olha, ele praticou um desatino, entendeu? Ele violentou a moça. Existem muitas coisas que estão ocorrendo, meus irmãos. Existem muitas coisas que estão ocorrendo neste mundo e que é normal. Aquela situação era normal para os siquenitas, tá? Para o povo de Siquém. Era normal, mas não era normal para o povo de Deus, para o povo de Israel. Existem coisas que são normais para o mundo, mas não são normais para nós, que conhecemos o Deus vivo e somos chamados pelo seu nome. Tem coisas normais no mundo que não são normais na igreja. Por exemplo, 2 rapazes se beijando é normal? No mundo é. Você vai nas escolas e as pessoas estão beijando um rapaz com outro, um homem com outro, é normal. Duas mulheres se beijando, 2 moças, 2 jovens se beijando, andando de mão dada, se acariciando, fazendo carícia uma na outra, é normal? No mundo é, mas para o povo de Deus não é normal. Um rapaz e uma moça tendo atitudes impróprias na escola é normal? Para o mundo é, mas para Jesus não é, para a igreja não é, para o povo de Deus não é. 2 crianças beijando na boca é normal? Para o mundo é. Que gracinha, olha só, é a namoradinha. Para o mundo é normal, mas para a igreja não é normal.
para o povo de Deus não é normal. Então existem muitas coisas que estão acontecendo com os nossos filhos e a gente não está percebendo. Papais, mamães, estejam atentos. Somos responsáveis por nossos filhos e filhas. Muitos estão sendo violentados pelo sistema, na escola, na televisão, na internet. Muitos estão sendo violentados na sua infância, na sua inocência. Estão sendo violentados pelos costumes, pelas ideias mundanas, e nós não temos reagido. Tem pai que deixa o filho livre com o celular na mão e ele fica o dia todo com aquele celular. Não tem um momento certo para estudar, não tem um momento certo para estar fazendo uma outra tarefa, né? Pode fazer alguma coisa, vai brincar de outra coisa. Os pais mesmos podem falar com ele: olha, vem cá, vamos ter um jogo de tabuleiro, vamos aqui esclarecer, né, a nossa mente. Pega lá um jogo de tabuleiro, uma dama, um xadrez, não é? Pega isso, vai resolver os problemas matemáticos com seus filhos, mas não deixe o filho o dia todo com o celular na mão, deixando ele sendo alimentado, sendo violentado. Na verdade, sua mente, os seus pensamentos, as suas ideias estão sendo implantadas por Satanás e a gente não tem reagido. Estamos achando normal. Esse tempo agora é normal, as crianças agora só ficam com o celular, é normal. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado. Nós estamos achando normal e não temos encarado isso como violência, o que tem acontecido com os nossos filhos. Nós precisamos tomar cuidado. Você, papai, que tem filho pequeno, você, filho, que está ouvindo esse estudo, que está participando deste momento, olha, não é normal o que está acontecendo. Busque falar com seu pai, busque falar com a sua mãe. Mãe, me ajuda. Pai, me ajuda. Eu não quero ficar um escravo do sistema. Eu sou servo de Deus. Ore comigo. Interceda a Deus comigo. Leia a Bíblia comigo. Faça gincana bíblica comigo. Vamos fazer uma gincana bíblica aqui em casa. Descobrir quem sabe mais assuntos da Bíblia, da palavra de Deus, os personagens bíblicos. Me ajuda, mamãe. Me ajuda, papai. Você, filho, pode fazer isso, porque o mundo está violentando a mente, a ideia, a inocência das crianças, e nós não temos reagido. 2 Timóteo 2,19: Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Papai, você pode fazer com que seu filho fique livre da iniquidade. Você pode fazer com que seu filho fique livre da contaminação. Você pode fazer isso. Então, em nome de Jesus, vamos estar fazendo isso. Não vamos nos estabelecer, tá? Vamos estabelecer, estou estabelecido, estou bem, né? Agora, a custo de quê? A custo de quê que aquele homem, ele fez igual o Ló, né? Quando a gente estudou Ló, foi a mesma coisa, né? É o preço que se paga, em você se amoldar ao mundo, né? Você ser igual a todo mundo. O crente não pode ser igual a todo mundo. O crente, ele tem de ser diferente. Se não há diferença nele, então porque ele não é crente, entendeu? Então você, cristão, servo de Deus, não se preocupe que as pessoas falam assim: poxa, mas fulano, né, é crente, não participa das coisas, é crente, não é? Irmão, nós somos cristãos, servos de Deus, e a gente vai ganhar o mundo não nos tornando igual a eles, mas sim sendo uma alternativa para a vida errada que eles vivem. Então, em nome de Jesus, nós vamos terminar aqui, porque Jacó, ele mudou-se para aquele lugar, fez a sua casa bonita, casa de Jacó e tal, mas ele teve a filha deflorada, violentada, teve os seus filhos, depois, isso é para um assunto para outro estudo, os filhos dele, depois quando soube isso, foram matar os homens da cidade, foi uma confusão, eles se tornaram odiosos no meio daquele povo. Por quê? Porque
porque Jacó quis ser igual ao povo dali da cidade. Irmão, em nome de Jesus, que Deus possa nos ajudar a ser família abençoada, uma família para a glória de Deus. E para ser família para a glória de Deus, nós temos que prestar atenção na vida dos nossos filhos. Deus abençoe você e eu espero você no próximo estudo, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.